A talassofobia, aquele medo persistente e intenso de corpos d'água profundos, é uma das fobias mais comuns e não é difícil entender por quê. Os oceanos e mares são vastos, misteriosos e nas profundezas espreitam criaturas que, em muitos casos, parecem não ter interesse em fazer você se sentir bem-vindo. É fácil entender que, historicamente, o ser humano sempre associou essas águas ao perigo e que esse sentimento não é algo que surgiu do nada. As águas pré-históricas, na verdade, eram ainda mais temíveis do que as que encontramos hoje. No período Mesozoico, por exemplo, os pesadelos aquáticos tornaram-se uma realidade cotidiana, quando as criaturas que habitavam os oceanos não eram apenas grandes e assustadoras, mas tinham capacidades e comportamentos que as tornavam ainda mais sinistras. Mas se recuarmos centenas de milhões de anos, chegaremos a uma época em que as águas da Terra eram surpreendentemente calmas e até seguras. Durante o Cambriano, há meio bilhão de anos, o mundo marinho era um lugar relativamente inocente. Foi a última vez que você poderia nadar sem preocupações em qualquer lugar do oceano. E apesar de ser um período de incrível diversidade, é fundamental lembrar que foi então que os peixes começaram a evoluir, abrindo caminho para criaturas como as que conhecemos hoje. Então, alguém se pergunta: quando tudo começou a ficar tão assustador? Quando é que as águas da Terra passaram de um lugar seguro para um vasto e profundo não? Poderíamos dizer que tudo começou no Ordoviciano, quando surgiram os primeiros predadores marinhos, como os grandes cefalópodes. Mas honestamente, mesmo assim, as águas não eram tão assustadoras. Não, a mudança verdadeiramente radical ocorreu há cerca de 419 milhões de anos, quando as águas do planeta ficaram repletas de horrores que tornaram impossível a qualquer ser humano sentir-se seguro nelas. Este foi o Devoniano, a Era dos Peixes, quando o oceano se tornou um lugar de pesadelo, dando origem, por assim dizer, à talassofobia. Naquela época, a Terra era dominada pela água. Se você pudesse olhar um mapa do planeta daquela época, encontraria um mundo completamente aquático, com 85% da superfície da Terra coberta por oceanos, muito mais do que 70% hoje. Se os níveis do mar daquela época fossem replicados hoje, os nossos mapas pareceriam completamente diferentes. Naquela época, o planeta era marcado por 4 grandes massas de água que não existem mais: o Pantalássico, o Reik, o Prototétis e o Paleotétis. Embora todos fossem grandes para os padrões modernos, o Pantalássico era um verdadeiro superoceano, muito maior do que o Pacífico atual. O seu ponto mais largo era 2 vezes maior que o seu homônimo contemporâneo, o que significa que em algumas áreas não era possível encontrar terra em qualquer direção, num raio de milhares de milhas ou quilômetros. Para quem sofre de talassofobia, isto seria um verdadeiro pesadelo, um mar sem fim que se estende para além do horizonte, sem abrigo, sem fim. E assim, foi neste mundo, cheio de horrores e vastas extensões de água ilimitada, que a talassofobia, tal como a conhecemos, começou a tomar forma. Ironicamente, porém, não era o oceano profundo que se deveria realmente temer, pois em vez disso, todos os animais perigosos pareciam ter se concentrado nas águas próximas das massas de terra. Estas áreas não só eram igualmente estranhas e irreconhecíveis, como também estavam repletas de ameaças à espreita abaixo da superfície, ainda mais aterrorizantes do que o oceano aberto. No centro do Equador, por exemplo, não teríamos encontrado a África como podemos imaginar hoje, mas um continente muito mais complexo e diferente, a Euroamérica, que uniu o que hoje são a Europa e a América do Norte, rodeado por vastos oceanos e intermináveis pequenas ilhas espalhadas por toda parte. Enquanto isso, ao norte, você descobriria que tanto a Sibéria quanto o Cazaquistão também eram ilhas isoladas, situadas em um mar de água que parecia se estender indefinidamente.
Esta tendência de isolamento continuou à medida que se deslocavam para leste, onde até as grandes civilizações do sul e do norte da China estavam separadas por grandes massas de água, criando uma distância entre elas que parecia intransponível. Ao sul, um gigantesco continente chamado Gondwana dominava a paisagem da Terra, abrigando o que hoje conhecemos como Antártica, Índia, Arábia, Austrália, África e América do Sul. No entanto, embora a Terra estivesse repleta de criaturas e paisagens fascinantes para descobrir, os mares e oceanos que rodeavam estas grandes massas de terra estavam igualmente repletos de criaturas formidáveis, seres que induziam pavor só de pensar neles. As éguas mais próximas destas massas de terra tinham áreas especialmente perigosas, onde a evolução moldou algumas das criaturas mais terríveis que a Terra já conheceu. Estas áreas se destacaram principalmente porque foi onde a natureza desenvolveu os primeiros peixes gigantes com mandíbulas assustadoras. Essas criaturas existiram pela primeira vez no Siluriano, mas foi no Devoniano que elas realmente atingiram seu apogeu. Este período foi fundamental para o seu desenvolvimento, uma vez que as condições temperadas e estáveis do planeta ofereceram um ambiente perfeito para estas espécies prosperarem, e à medida que a vida aquática se diversificou e evoluiu, os oceanos devonianos deram lugar a uma superfamília de peixes tão mortais que continuam a ser lembrados e estudados até hoje: os placodermos. Os placodermes eram uma classe extraordinária de peixes blindados que surgiram no início do Devoniano e rapidamente se tornaram dominantes nos ecossistemas aquáticos da época. Esses peixes eram predadores por excelência e sua capacidade de caça estava equipada com as ferramentas mais mortíferas do reino animal. Dentre todos eles, um dos mais conhecidos e talvez o mais temido é o Dunkleosteus. Este peixe gigantesco foi, em muitos aspectos, o verdadeiro monstro marinho original da Terra. Seu tamanho e força fizeram dele o primeiro predador de várias toneladas a vagar pelos oceanos, capaz de caçar quase tudo que aparecesse em seu caminho. E embora preferisse espreitar em águas costeiras rasas, também podia ser encontrado em oceanos mais abertos, o que o tornava ainda mais imparável. Viveu no que hoje conhecemos como América do Norte, Europa e África, tornando-se uma das criaturas mais difíceis de evitar em toda a história do planeta. A presença deste predador e de sua turma mudou para sempre a dinâmica das éguas da Terra, transformando os oceanos em um local de perigo constante. Não só as éguas dessa época, mas a figura de Dunkleosteus e outros placodermes continuam a ser símbolos daquela época dos oceanos, onde estava assegurado o domínio dos maiores predadores aquáticos. Neste mundo de gigantes e predadores, as éguas não eram apenas vastas e imponentes, mas também um território cheio de ameaças inesperadas. Com o passar do tempo, os oceanos não só se tornaram um lugar de beleza e mistério, mas também o lar das criaturas mais terríveis que já existiram na história do nosso planeta. É realmente lamentável, pois esse ser era como um tubarão branco que recebeu esteroides, muito mais robusto e pesado, além de possuir uma armadura incrivelmente durável, composta de osso dérmico que se estendia em uma grande placa ao longo de seu comprimento e crânio, a parte frontal do seu tronco. Se você caísse nas garras deles, não adiantaria nem tentar lutar. E embora lhe faltasse a armadura, essa monstruosidade era tão gigantesca que nenhum soco nem um chute teriam surtido o menor efeito. No entanto, o verdadeiro tamanho deste animal é um enigma, pois normalmente apenas a sua cabeça blindada foi fossilizada após a sua morte, levando a estimativas do seu tamanho que variam consideravelmente. As estimativas do tamanho do Dunkleosteus variam entre 4,1 e 10 metros, ou em outras palavras, entre 13 e 33 pés. No entanto, as estimativas mais fiáveis situam-no em cerca de 5 metros, o que equivale a aproximadamente 16 pés, um comprimento semelhante ao de um grande e robusto tubarão branco.
No entanto, devido à sua constituição imponente, mesmo o menor Dunkleosteus conseguia ultrapassar 2 toneladas de peso, o que já era mais pesado do que os maiores tubarões brancos já registrados. É fundamental lembrar que, devido à falta de registros fósseis completos, é muito provável que existam exemplares muito maiores do que temos conhecimento. Porém, para muitas pessoas, a ideia de que esse predador era menor é vista como um alívio, pois de alguma forma o faz parecer menos ameaçador. Mas na realidade, este tamanho menor representaria uma ameaça ainda maior para qualquer presa de tamanho humano. Algo do nosso tamanho teria sido uma presa fácil, e garanto que Dunkleosteus teria conseguido aquele lanche com uma facilidade assustadora. E acredite, ele teria feito isso de forma incrivelmente eficiente, já que suas mandíbulas eram algumas das mais mortíferas que já existiram. Imagine uma boca titânica, não equipada com dentes como os de qualquer animal comum, mas com placas ósseas gigantes e extremamente afiadas, que poderiam fechar com uma força tão brutal que, quando suas pontas se encontravam, geravam até 880 mil libras por quadrado. Polegada. Depressão. Isto não só é muito mais forte do que qualquer coisa vista em qualquer peixe, vivo ou extinto, mas também excede até mesmo a pressão gerada por uma arma de 50 calibres. E quando você combina essa força monstruosa com seus pseudodentes, o Dunkleosteus teria sido capaz de cortar os ossos e armaduras mais resistentes como manteiga quente. Mas as más notícias não param por aí, porque mesmo que você antecipasse e visse aquela mandíbula pré-histórica chegando, a história não melhoraria para você. Mesmo que você conseguisse evitá-lo, você seria despedaçado de qualquer maneira, já que o Dunkleosteus tinha um jeito muito peculiar de abrir as mandíbulas. Usava um mecanismo de ligação de 4 barras, o mesmo tipo de mecanismo encontrado em algumas bombas, permitindo-lhe abrir a boca a uma velocidade tão impressionante que poderia atingir a sua abertura máxima em apenas 20 a 60 milissegundos. Basicamente 2 vezes mais rápido que você consegue piscar. O problema com isso é que essa velocidade absurda cria um efeito de sucção toda vez que suas mandíbulas se abrem, o que significa que qualquer presa à sua frente logo não estará na sua frente, mas sendo arrastada para dentro de sua boca, permitindo uma mordida limpa. Swing devastador e, muito provavelmente, fatal. Na verdade, podemos ver o tipo de dano que causou. Um cientista encontrou um espécime de Titanictis e outro Dunkleosteus, que apresentava graves danos atribuíveis a um Dunkleosteus, demonstrando quão eficaz era sua mordida contra animais de grande porte. Isso destacou que nada estava a salvo de suas garras, nem mesmo eles próprios. Dunkleosteus sozinho fez das águas do Devoniano o último lugar onde você gostaria de nadar, mas esta foi apenas a ponta do iceberg. Ele estava acompanhado por mais de 10 de sua própria espécie, muitos dos quais eram grandes o suficiente para arrancar membros, e alguns que definitivamente teriam gostado de um lanche de tamanho humano, como visto com Eastmanosteus e Westolosteus, ambos Dunkleosteus, grandes que foram encontrados na Austrália e eram do tamanho de um tubarão-touro. Como superfamília, os Dunkleosteus alcançaram uma distribuição quase universal e estiveram presentes em praticamente todo o Devoniano. Portanto, não importa em que ponto ou lugar você estivesse, você poderia esperar encontrar pelo menos um Pac-Man aquático superpoderoso. E sem o conhecimento da maioria, existia até um Dunkleosteus, que era na verdade maior que Dunkleosteus, pelo menos em termos de comprimento. Titanictis. Esta criatura era conhecida por assombrar as águas da Europa e da Groenlândia, e embora não parecesse exatamente um parente próximo do Dunkleosteus, era, apesar de compartilhar uma aparência mais próxima dos tubarões-baleia de hoje. A sua aparência de tubarão-baleia é provavelmente o resultado de uma evolução convergente, já que os paleontólogos acreditam que Titanictis poderia ter sido um animal planctívoro, o que significa que comia plâncton.
Isto permitiu-lhe crescer até tamanhos enormes, com uma espécie Titanictis asmusii, atingindo um comprimento estimado de 6 metros ou 20 pés, tornando-a comparável em tamanho a uma baleia assassina de bom tamanho. Embora se espere que seja um planctívoro, ainda existe a possibilidade de que Titanictis fosse na verdade mais um caçador voraz, que talvez usasse seu corpo largo e achatado para se agarrar ao chão e realizar emboscadas, semelhante ao que faz o Pacific Stargazer. Este gigante pode ter uma estratégia de caça única, usando o seu tamanho e forma para emboscar presas insuspeitas que nadarão perto do fundo. No entanto, mesmo que ele fosse um gigante gentil, sua aparência não era exatamente a mais propícia à saúde física ou mental se você o encontrasse sem avisar. Coincidentemente, houve outro exemplo de situação semelhante, mas com um animal que tinha ainda mais probabilidade de ser filtrador. O Leadsichthys. Este gigante, que pode ter sido um parente mais próximo do que você imagina, na verdade fazia parte de uma superfamília de placodermes diferente, os Dinedontidae. Apesar de se parecer mais com Dunkleosteus do que com Titanictis, Leadsichthys era, no entanto, um filtrador inofensivo que usava uma boca pequena e romba para sugar pequenos peixes da água. Seu tamanho era imponente, e se você o encontrasse de repente, poderia levar um grande susto, mesmo que não representasse uma ameaça real. Este peixe gigante media até 7,6 metros, ou 25 pés de comprimento, tornando-o, se as estimativas estivessem corretas, o maior peixe da Terra na época. Imagine como seria ver aquela enorme sombra se aproximando sem saber exatamente o que era. Para torná-lo ainda menos atraente, o Leadsichthys tinha nadadeiras muito proeminentes e grandes, que lhe davam uma vibração de tubarão, principalmente se você não o via bem à distância. Se você o encontrasse no meio de águas turbulentas, seu tamanho enorme e suas nadadeiras estendidas poderiam ter dado a impressão de que você estava lidando com um predador perigoso, mesmo que na verdade não fosse. Enquanto isso, o resto da família, felizmente, era muito menor, mas não necessariamente mais amigável. Alguns deles, como Bothriolepis e Dunkleosteus terrelli, eram bastante semelhantes ao Dunkleosteus, possuindo presas afiadas, mandíbulas poderosas e crescendo até tamanhos respeitáveis. Esses dois, como Dunkleosteus, medem mais de 3 metros ou 10 pés de comprimento. No caso de Bothriolepis, além de suas poderosas mandíbulas, possuía uma lança embutida na extremidade de sua boca, o que o tornava ainda mais intimidante e mortal para suas presas. Imagine a cena: um animal com boca equipada com uma lança afiada, movendo-se lentamente na água. Este peixe não era apenas formidável pelo seu tamanho, mas também pela sua capacidade de atacar com precisão e velocidade. Agora, esses caras, junto com os Dunkleosteus, eram provavelmente mais que suficientes para satisfazer o desejo de talassofobia de qualquer pessoa. No entanto, não chega a ser chamada de Era dos Peixes, apenas porque produziu alguns grupos memoráveis. E, de facto, o Devoniano deu origem a muitos outros animais perturbadores que, apesar do seu impacto surpreendente na fauna da época, muitas vezes recebem muito pouca atenção. Criaturas como Dunkleosteus e Leadsichthys são apenas a ponta do iceberg. A diversidade de vida que habitava estas éguas, desde gigantescos predadores a criaturas que pareciam completamente estranhas, reflete uma época em que a vida marinha era dominada por seres que, embora nem sempre letais, eram sem dúvida impressionantes, desconcertantes e, em muitos casos, aterradores. A Era dos Peixes foi um verdadeiro espetáculo de monstros marinhos, cada um com suas características surpreendentes, que dominaram os oceanos da Terra há centenas de milhões de anos. Um exemplo claro do que estava acontecendo nas éguas devonianas são os antiarcos, uma ordem de peixes primitivos, de nadadeiras lobadas, que foram distribuídos globalmente durante este período.
Estes peixes foram de facto um dos primeiros a divergir da linhagem dos selacantos, mas se os visse de perto, provavelmente não conseguiria avaliar a sua importância evolutiva. À primeira vista, eram criaturas que mais pareciam uma curiosidade aquática do que um monstro oceânico. No entanto, o que realmente os tornou mortais foi seu crânio e mandíbulas altamente únicos. Assemelhavam-se aos das cobras, sendo extremamente flexíveis e cinéticos, o que lhes dava uma vantagem letal na caça. A chave para a sua mobilidade era que as suas cabeças eram montadas a partir de ossos soltos, alguns dos quais nem sequer estavam ligados. Isso lhes permitiria atacar com velocidade impressionante, sem risco de fraturas no crânio, e consumir presas muito maiores do que outros predadores de tamanho semelhante. O clímax desta evolução fascinante é alcançado com Onychodus, o maior membro desta ordem e, de facto, o maior peixe ósseo durante todo o Devoniano Médio. Este animal não era apenas um predador formidável, mas também cosmopolita. A sua distribuição era tão ampla que era encontrado onde quer que o ambiente lhe fosse adequado. Onychodus poderia viver tanto em águas rasas como em águas profundas, mostrando uma adaptabilidade impressionante. Os adultos atingiam até 4 metros de comprimento e, às vezes, pesavam mais de 160 quilos, o que equivale ao peso de uma leoa adulta. Em termos modernos, isso faz dele um peixe bastante robusto, mas o que era praticamente impressionante não era apenas o seu tamanho, mas a sua furtividade e capacidade de se mover quase sem ser detectado. Os paleontólogos acreditam que este peixe usava suas robustas barbatanas frontais para caminhar ao longo dos recifes ou rastejar lentamente por baixo de vítimas inocentes. Uma vez em posição, usou sua enorme cauda traseira para atacar com velocidade e devastação. Foi capaz de causar danos fatais em um piscar de olhos. Muitas vezes, sua presa nem sequer tinha chance de escapar, pois o Onychodus poderia simplesmente engolir sua vítima inteira, de uma só vez. Graças a um espécime encontrado com um placoderme em seu interior, sabemos que esses peixes ocasionalmente engoliam presas de até metade de seu comprimento, tudo em um único movimento. Imagine como seria ter algo do tamanho de um ser humano engolido por um desses monstros marinhos. De repente você pode não se sentir tão seguro perto desse cara, mas na realidade você poderia ter preferido ser engolido imediatamente, porque a alternativa era muito pior. Cada Onychodus, como todos os seus parentes, possuía dentes gigantes em forma de agulha distribuídos por toda a boca, capazes de perfurar a carne com facilidade. Mas isso não foi tudo. Na frente da boca, ele tinha dentes ainda maiores em forma de presas, dispostos em fileiras e retráteis. Isso lhes deu a capacidade de mover livremente esses dentes aumentados e de lançá-los para frente, com um movimento rápido e letal. Isso não apenas os tornou um dos predadores mais formidáveis de seu tempo, mas também lhes deu uma vantagem incomparável na captura de suas presas. A flexibilidade da boca, aliada à eficiência dos dentes, tornavam-no quase invencível na água. Imagine um predador que pode se mover como um fantasma na água e atacar com uma força tão poderosa que a presa nem tem tempo de reagir. É difícil não se encolher ao pensar em um peixe como esse, que não só era rápido e grande, mas também perfeitamente adaptado para emboscar e devorar suas presas. Naquele mundo aquático, o Onychodus não era apenas um caçador, mas uma verdadeira máquina de matar, imparável e letal. Outro grupo fascinante de peixes que você quase certamente teria visto no Devoniano foi o que gosto de chamar de tubarões mímicos. Esses peixes, cientificamente conhecidos como Cladoselaquidius, tinham uma aparência que poderia confundir qualquer um. Embora se parecessem muito com tubarões, não eram tubarões verdadeiros, e na verdade eram mais aparentados com quimeras, um grupo de peixes que, ironicamente, também são apelidados de tubarões fantasmas, devido à sua aparência estranha.
No entanto, apesar da sua aparência de tubarão, estes peixes não partilhavam a mesma história evolutiva e estavam, de facto, mais afastados dos tubarões do que se poderia pensar. Ao contrário da tendência habitual que caracteriza outros grupos devonianos, os cladoselaquídeos não tiveram distribuição global. Em vez disso, os seus restos mortais só são conhecidos em regiões limitadas, como Marrocos e América do Norte, onde foram representados principalmente em 2 gêneros, Cladoselache e Maclurea. Apesar da sua distribuição relativamente restrita, estes peixes semelhantes a tubarões são, surpreendentemente, um dos grupos mais bem compreendidos deste período. Isso se deve a alguns achados notáveis, nos quais foram encontrados espécimes retendo vestígios de pele, fibras musculares e até órgãos internos, permitindo aos paleontólogos ter uma visão mais clara de como eram em vida. Os pesquisadores descobriram que os cladoselaquídeos, apesar de seu tamanho relativamente pequeno em comparação com os tubarões existentes, eram do mesmo tamanho dos tubarões de Recife. Suas cabeças eram bastante semelhantes às dos tubarões enguia, enquanto seus corpos eram mais parecidos com os dos tubarões cavala. Isso sugere que eram criaturas ágeis e rápidas, perfeitamente adaptadas à caça em águas abertas. Esta hipótese sobre a sua agilidade é ainda reforçada pela descoberta do conteúdo do estômago, que mostrou que eles rotineiramente comiam primeiro a cauda da presa, indicando um estilo de caça eficiente e especializado. Os restos encontrados em seus estômagos também revelaram que os cladoselaquídeos eram caçadores altamente versáteis, capazes de se alimentar de uma grande variedade de animais. Peixes ósseos com nadadeiras raiadas, peixes conodontes, peixes parecidos com enguias e até artrópodes foram encontrados dentro deles. Para caçar suas presas, os cladoselaquídeos usavam seus dentes de 3 pontas, o que lhes permitia agarrar firmemente suas vítimas, seja para engoli-las inteiras ou para sacudi-las até a morte. Sua acuidade de ataque era impressionante, graças a uma característica evolutiva notável. Os cladoselaquídeos foram um dos primeiros vertebrados a desenvolver substitutos dentários. Esta capacidade permitiu-lhes manter os dentes sempre afiados, dando-lhes uma vantagem decisiva na caça, sem terem que se preocupar com o desgaste das suas ferramentas de captura. Esta inovação permitiu-lhes atacar as suas vítimas com eficiência letal, garantindo o seu lugar como um dos predadores mais formidáveis do seu tempo. A capacidade dos cladoselaquídeos de se adaptarem e aperfeiçoarem a sua técnica de caça ao longo do tempo demonstra como a evolução pode ser feita de forma pragmática e eficaz. Embora outros grupos de peixes devonianos possam ter tido uma abordagem mais estática aos seus métodos de caça, os cladoselaquídeos eram conhecidos pela sua agilidade e pela sua capacidade de empregar técnicas sofisticadas para capturar as suas presas. Desta forma, não só sobreviveram num mundo competitivo, mas dominaram o seu nicho ecológico com uma eficiência impressionante. Sem dúvida, os cladoselaquídeos são um exemplo perfeito de como a evolução, apesar de nem sempre ser a mais óbvia a olho nu, pode ser profundamente eficaz e revolucionária nos recantos mais inesperados da história da vida na Terra. Assim, naquele período fascinante, este grupo de criaturas, juntamente com os onicodontes, duncleosteus e seus imitadores, realmente fizeram do Devoniano um mundo governado por peixes. O domínio destes predadores marinhos foi absoluto, um espetáculo de poder e adaptações surpreendentes que definiram o ecossistema aquático da época. Mas, como em qualquer época verdadeiramente horrível na história da Terra, nem tudo o que espreitava nas águas era tão simples como os peixes dominando o meio ambiente. Havia também criaturas não tão aquáticas, mas igualmente aterrorizantes, que compartilhavam a água com esses titãs marinhos. Entre os mais notáveis estavam os euripterídeos, popularmente conhecidos como escorpiões marinhos. Embora à primeira vista eles se parecessem muito com os escorpiões modernos, sua natureza era muito diferente. Esses euripterídeos
Não eram verdadeiros escorpiões, pois, apesar da aparência semelhante, seus parentes vivos mais próximos nada têm a ver com os aracnídeos, mas na verdade são caranguejos ferradura, uma relação surpreendente que pode desorientar quem os observar primeiro. Tempo. Apesar dessa diferença evolutiva, os escorpiões marinhos partilhavam muitas das características mais impressionantes vistas nos escorpiões atuais. A sua construção esquelética segmentada conferia-lhes uma aparência inconfundível, com os seus corpos cobertos por segmentos duros que os protegiam e apêndices articulados que lhes permitiam mover-se eficazmente. Porém, o que mais chamava a atenção nesses monstros marinhos era o seu telson, característica que, em alguns gêneros, lembrava o ferrão dos escorpiões modernos. Isto sugere que eles não só se pareciam com os seus parentes terrestres na aparência, mas também podem ter partilhado comportamentos semelhantes. Na verdade, alguns estudos sugerem que certos euripterídeos podem ter sido venenosos, o que os torna predadores ainda mais formidáveis do que já eram. O exemplo mais proeminente dessa possibilidade é o Euripterus, um gênero que atinge comprimentos impressionantes, chegando a até 2,5 metros de comprimento. Uma extensão que poderia ter atordoado qualquer um que estivesse à sua frente na água. Este monstro marinho tinha o que parecia ser um enorme ferrão na ponta da cauda, uma estrutura projetada, presumivelmente para injetar veneno em sua presa, algo que o tornaria ainda mais aterrorizante. Embora não haja um consenso completo sobre se todos os euripterídeos tinham veneno, a possibilidade de alguns deles terem sido capazes de atacar com tanta força e letalidade apenas acrescenta mais uma camada à perigosa atmosfera que dominava os oceanos devonianos. O bom é que, embora tal ataque não fosse nada agradável de vivenciar, pelo menos não era uma criatura do tamanho de um ser humano, algo que não se pode dizer de outros seres que habitavam aquela época. No Devoniano, o tamanho dos animais cresceu consideravelmente, e com ele a diversidade. Passamos de um único gênero, que representava quase 90% dos restos fósseis, para uma distribuição muito mais equilibrada, abrangendo mais de 100 tipos diferentes de criaturas. Esta foi uma época em que a especialização das espécies foi fundamental e os animais começaram a se adaptar a todos os tipos de ambientes. Alguns preferiam estuários rasos, alimentando-se de presas minúsculas, enquanto outros se aventuravam nos recifes, onde caçavam presas muito maiores. Entre todos esses seres fascinantes que surgiram nesse período, um dos mais notáveis do ponto de vista evolutivo foi o Jaecaloptrus. Este grande artrópode dominava corpos d'água costeiros fechados e detinha o título de predador alfa. Alguns desses indivíduos atingiram mais de 2,5 metros de comprimento, o que os tornou alguns dos maiores artrópodes que já existiram. E se isso não bastasse, acredita-se que poderia pesar mais que um alce adulto, o que os tornava ainda mais impressionantes. Imagine como deve ter sido ver algo assim nadando em sua direção. Um escorpião gigante, cuja mera presença deve ter sido suficiente para paralisar qualquer um de medo. Felizmente, embora sua aparência fosse assustadora, Jaecaloptrus não era tão mortal quanto parece à primeira vista. Em vez de um ferrão venenoso como outros predadores de sua época, este artrópode optou por um design muito mais eficaz para a caça, uma poderosa cauda nadadora. Isso lhe permitiu realizar emboscadas precisas e se mover em alta velocidade debaixo d'água, tornando-o ainda mais perigoso. Sem a necessidade de esfaquear ou picar sua presa até a morte, Jaecaloptrus contava com seu par de pinças, que podia medir até 1 metro, cerca de 3 pés, de comprimento. Cada pinça foi projetada para agarrar com grande força, e suas saliências afiadas e irregulares eram perfeitas para agarrar a presa, segurá-la com firmeza e levá-la à boca, ou até mesmo despedaçá-la. O método de caça do Jaecaloptrus foi confirmado pela descoberta de um peixe cuja carne apresentava feridas profundas,
marcadas exatamente com o formato das pinças deste artrópode. Este foi apenas um dos muitos métodos de caça que Jaecaloptrus empregou. Alguns desses predadores de sua época usavam veneno para paralisar suas vítimas antes de devorá-las, enquanto outros, como os Jaecaloptrus, confiavam na brutalidade de suas pinças para imobilizar suas presas. Alguns dos maiores ostentavam caudas serrilhadas, cujos dentes afiados, como facas ou espadas, eram usados para esfaquear ou rasgar suas presas. Por sua vez, outros artrópodes de tamanho menos intimidante usavam braços grandes para arrastar suas presas para um destino fatal, ou apêndices altamente especializados para filtrar o substrato e comer quaisquer pequenos insetos que encontrassem no fundo do mar. Ironicamente, embora este último método pareça enfadonho, permitiu o aparecimento dos maiores escorpiões de todos os tempos, os Hopteridae. Este escorpião, que podia atingir comprimentos quase idênticos aos do Jaecaloptrus, pesava muito mais devido ao seu corpo mais largo, o que lhe poderia ter permitido rivalizar com o peso de vacas muito grandes. Em outras palavras, eles eram definitivamente uma visão indesejável. No entanto, há uma chance de que não seja algo com que você deva se preocupar ao nadar nos oceanos ou mares. Os cientistas não têm certeza se esses Hopteridae eram pelágicos ou de água doce. Falando em água doce, o Devoniano também foi a época em que rios e lagos se tornaram locais a serem evitados. Portanto, mesmo que você conseguisse encontrar abrigo em terra, procurar um pouco de água poderia ter sido o seu fim. Foi neste período que surgiram os primeiros monstros fluviais da Terra, sendo o rei destes novos habitantes, os Tristicópteros, um grupo diversificado e de muito sucesso de peixes, semelhante ao Tetrapodomorpha, que podia ser encontrado em quase todos os lagos e rios da Terra. Tamanho. Os membros deste grupo eram notáveis por seus fortes esqueletos de nadadeiras frontais profundas, corpos aerodinâmicos e dentes proporcionalmente grandes. Além disso, eles vieram em uma variedade de formas e tamanhos, fazendo com que alguns fossem bastante inofensivos, semelhantes a réguas, enquanto outros, como o Rhynia, atingiam o tamanho de um tubarão, tornando-os os mais temíveis. Sabia-se que os adultos de Rhynia atingiam tamanhos semelhantes aos dos maiores tubarões-touro, que, como você sabe, são capazes de ataques fatais a animais de grande porte. No entanto, apesar de ter uma constituição semelhante, Rhynia não possuía mandíbulas de tubarão. Em vez disso, tinha dentes enormes, retos e cônicos, de até 5 centímetros ou 2 polegadas de comprimento, ou o dobro do comprimento dos dentes de um tubarão-touro. Com esses dentes gigantes, ele teria conseguido segurar suas presas nas águas mais espessas e escorregadias, ambiente que era seu preferido, já que os restos desse animal também são encontrados em áreas associadas a grandes quantidades de detritos e árvores caídas, o que indica baixa visibilidade e águas turvas. Para navegar neste ambiente, esses verdadeiros monstros fluviais desenvolveram grandes canais sensoriais para detectar suas presas. Portanto, mesmo que você caísse na água, não teria muita chance de escapar. O positivo é que, embora um furo deste tipo não fosse muito agradável, pelo menos não era do tamanho de um ser humano, o que era um consolo não encontrado em outros casos. No Devoniano, contudo, tornaram-se muito maiores, ao mesmo tempo que se diversificaram consideravelmente, passando de um único gênero, que representava 90% de todos os restos mortais, para uma distribuição bastante uniforme de mais de 100 espécies, muitas das quais eles se especializaram, alguns habitando estuários rasos e alimentando-se de pequenas presas, enquanto outros preferiam recifes e caçavam presas grandes. De todos eles, o mais notável do ponto de vista evolutivo foi Jaecalopterus, um artrópode monstruoso que habitava corpos de água costeiros fechados, onde detinha o título de predador de ponta. Os espécimes deste animal cresceram até mais de 2,5 metros, ou cerca de 2,5 metros, tornando-os os maiores artrópodes que já existiram. Seu peso poderia ter excedido o de uma rena adulta,
Então, obviamente, ver algo nadando em sua direção que parecia um escorpião gigante era assustador. Felizmente, porém, foi um dos poucos artrópodes a optar por uma poderosa cauda nadadora em vez de um ferrão, o que, infelizmente, lhe permitiu fazer emboscadas poderosas e atingir velocidades impressionantes enquanto nadava. Portanto, sem ferrão, em vez de espetar ou esfaquear sua presa até a morte, esse predador contava com suas pinças de cerca de 1 metro de comprimento, ou 3 pés, para cumprir sua tarefa, pois cada uma delas conseguia apertar com uma força impressionante e era adornada com pontas irregulares. Projeções que o ajudaram a agarrar sua presa e arrastá-la em direção à boca. Alternativamente, ele poderia ter usado suas pinças para rasgar tecidos e criar buracos, um método de matar que foi confirmado pela descoberta de um peixe que foi encontrado com feridas profundas que correspondiam exatamente ao formato das pinças de Jocalopterus. E esse método de matar era apenas uma das muitas maneiras pelas quais esse animal poderia caçar. Como mencionei antes, alguns podem ter usado veneno, outros tinham tentáculos serrilhados em forma de facas ou espadas que usavam para esfaquear e cortar suas presas. E havia aqueles que capturavam as presas com braços largos ou usavam apêndices altamente especializados para filtrar o substrato e comer o que encontravam. Ironicamente, embora este último método possa parecer enfadonho, resultou no maior escorpião de todos os tempos, o Hopterdia, que poderia ter comprimento quase idêntico ao Jocalopterus. Swing, mas devido ao seu corpo mais largo pesava muito mais, talvez até rivalizando com o peso de vacas grandes. Em outras palavras, definitivamente não foi uma visão bem-vinda. Mas há uma chance de você não precisar se preocupar com eles ao nadar nos oceanos ou mares. Os cientistas não têm certeza se os hópides eram pelágicos ou de água doce. E por falar em água doce, o Devoniano também foi o período em que rios e lagos se tornaram áreas a evitar. Então, mesmo que você encontrasse abrigo em terra, buscar um pouco de água poderia ter sido o fim, pois foi quando surgiram os primeiros monstros fluviais da Terra, sendo o rei dessas novas criaturas os Triskopters, um grupo diversificado, e peixes de grande sucesso como o Tetatomorpha, que podia ser encontrado em quase todos os lagos e rios de determinado tamanho. Os membros deste grupo se distinguiam por seus fortes esqueletos de nadadeiras frontais profundas, corpos aerodinâmicos e dentes proporcionalmente grandes. Além disso, eles vieram em todos os tipos de formas e tamanhos, fazendo com que alguns fossem menos ameaçadores, comparáveis a uma régua, enquanto alguns atingiam o tamanho de um tubarão, como o Rhynia, provavelmente o mais assustador de todos. Já que os adultos poderiam atingir o mesmo tamanho do maior tubarão-touro já registrado, que, como sabemos, tem capacidade de realizar ataques fatais contra animais de grande porte. No entanto, apesar de ter uma estatura semelhante, Rhynia não tinha mandíbulas de tubarão, e em vez disso, tinha dentes gigantes, retos e cônicos, com 5 centímetros ou 2 polegadas de comprimento, ou o dobro, do que o dente de um tubarão-touro. Com estes dentes salientes em forma de agulha, teria sido capaz de segurar firmemente a sua presa nas águas mais espessas e lamacentas, que eram o seu ambiente preferido, já que os restos destes animais são frequentemente encontrados em áreas associadas a grandes quantidades de detritos e árvores caídas. Zrenia, indicando baixa visibilidade, e águas turvas. Para contornar essa falta de visibilidade, esses verdadeiros monstros fluviais desenvolveram grandes canais sensoriais para ajudar a detectar presas. Portanto, mesmo que você caísse na água, provavelmente ainda estaria à vista deles. E pior ainda, havia uma chance de que não importasse se você estava parado ou perto da água. Como alguns paleontólogos sugerem que, graças às suas nadadeiras fortes, os Triskopterus poderiam pular da água em direção à costa e agarrar qualquer um que pensasse. Que eu estava seguro. E, curiosamente, havia outro grupo de animais de água doce que provavelmente poderia realizar um feito semelhante.
os Alistostalia. Dizer que este grupo era estranho seria um eufemismo, pois os primeiros membros, nomeadamente os do Devoniano, pareciam como se alguém tivesse juntado um peixe e um tetrápode, sendo certos membros apelidados de fishapods, apelido geralmente atribuído ao Tiktaalik. Embora tecnicamente fosse um peixe, essa estranheza se assemelhava muito a um anfíbio e tinha uma mistura de características de peixe e tetrápode, possuindo não apenas guelras, escamas e nadadeiras, mas também pulsos, pescoço, pulmões e costelas funcionais. É esta construção que leva à ideia de que habitava águas rasas, onde podia usar as suas barbatanas e pulsos para se deslocar ao longo do fundo e deslocar-se sobre a terra através de lodaçais, à semelhança do que fazem os mudskippers modernos. Isso significa que, embora tenha passado a maior parte de sua vida na água, os animais que se aventurassem perto da terra ainda poderiam ser presas válidas, e essa criatura poderia caçar muitas, já que, ao contrário do que muitos pensam, o Tiktaalik não era pequeno, mas na verdade crescia até 3 metros ou 9 pés de comprimento. Com esse tamanho, poderia até não ter predadores e certamente era um predador de sucesso, com 2 fileiras de dentes afiados, indicando um estilo de vida carnívoro. Além disso, seu crânio era muito robusto, o que sugere que se tratava de um animal que melhor se apreciava à distância. E não era só no tamanho, pois tinha parentes próximos que também cresciam de forma alarmante, como o Pandius, que media mais do que a altura de um jogador médio de futebol americano, e ainda por cima, seu crânio era extremamente largo, robusto e compacto, o que dava a qualquer pessoa mais um motivo para evitar qualquer tipo de água. Então, aparentemente, havia algo nas águas daquela época que fazia com que tudo se transformasse em assassinos altamente especializados. Mas não era só a água que estava passando por mudanças profundas, pois as áreas verdes também estavam ficando interessantes. E digo áreas verdes intencionalmente, pois foi neste período que as árvores e plantas mais antigas conhecidas experimentaram grande radiação e diversificação, o que levou ao greening dos continentes. E foi provavelmente a primeira vez na história da Terra que do espaço era possível ver a Terra verde, pelo menos em certas áreas. Esta explosão da flora também causou um aumento de animais terrestres, incluindo ácaros, escorpiões, miriápodes, aracnídeos trigonoterídeos e tetrápodes primitivos, como o Anas stega. No entanto, a maior vida terrestre não era um animal, mas um enigmático fungo terrestre chamado Prototaxites, que formava grandes estruturas em forma de tronco e podia atingir até 8 metros ou 26 pés de altura, muito mais alto do que qualquer outra coisa em terra na época. Devido à sua abundância, teria dado à terra a aparência de ter espinhos por toda parte. Em suma, o Devoniano foi, sem dúvida, uma daquelas épocas em que tudo parecia estranho e havia verdadeiros pesadelos nas águas. Então, talvez seja por isso que a Mãe Natureza decidiu enfraquecer a vida no final deste período, com a chegada da extinção devoniana tardia. Esta grande extinção foi, na verdade, composta por vários eventos individuais agrupados em um só, e provavelmente começou há aproximadamente 372 milhões de anos. Felizmente, parece ter afetado principalmente a vida marinha, pois os oceanos sofreram a maior parte dos danos, e no final deste evento, 50% de todos os gêneros foram extintos, incluindo todos os tipos de Dunkleosteus e Triscopters. Enquanto isso, os demais grupos mencionados foram basicamente reformulados. O que causou esta extinção não é totalmente compreendido, e é muito provável que tenha sido devido a mais de uma causa, com algumas sugestões atuais apontando para atividade vulcânica, expansão de plantas, um evento de impacto, erosão ou mesmo uma supernova. Seja qual for a causa, tornou claramente as águas muito mais seguras, pelo menos durante algum tempo, uma vez que, como sabemos, não durou muito.